A informação que a gente tem é que a vítima tem falado com seus advogados, falado com seus representantes, que está muito cansada, que está exausta por todo esse processo, que quer que isso termine o quanto antes, mas existe uma possibilidade de que haja um recurso tanto do Ministério Público quanto da acusação particular, no sentido de tentar justamente questionar esse atenuante, né? Esses 150 mil que foram pagos e que reduziram a pena do Daniel Alves, eles foram pagos, segundo o Ministério Público e a acusação particular, por obrigação e não por vontade, né? Por uma questão voluntária da defesa do Daniel Alves, e julgar isso talvez mudasse o status de um atenuante nesse sentido. Mas são esses os próximos passos. Primeiro, uma apelação aqui mesmo para a Justiça Catalã, que deve transcorrer aí um prazo de mais ou menos 5, 6 meses até ser julgado de novo esse recurso de apelação. E o Tribunal Supremo Espanhol, o STF aqui da Espanha, para dizer de alguma maneira, em Madrid, que é para onde o caso vai, caso exista uma nova apelação, enfim, caso hajam novos recursos, ele vai parar no Tribunal Supremo da Espanha, e aí a gente já está falando de final desse ano, começo do ano que vem. Bom, então a gente tem, por enquanto, né, Thalita, a voz, o pronunciamento da defesa, falando que ainda pretende um recurso, alguma coisa. A acusação, que você, inclusive, entrevistou, a advogada da vítima recentemente, você e o Tiago, por enquanto ainda não há nenhuma manifestação, mas o que se tem até aqui é que é possível que os advogados do Daniel Alves ainda recorram dessa sentença, certo? A Esther Garcia Lopes, que é advogada da vítima, não foi para o tribunal hoje, eu vi a sentença, ela ficou no escritório dela com a vítima, elas decidiram não ir, mas ela enviou um procurador que trabalha com ela, cujo nome vou procurar aqui, Davi Saez. Ele representou as duas nesse dia no tribunal e ele falou sim com a imprensa quando saiu de lá. Ele disse que eles estão satisfeitos com a sentença, né? O Arantes até trouxe um clima espanhol de que, para a gente aqui no Brasil, é uma sentença branda, mas lá eles estão felizes com isso. A acusação disse que está satisfeita, porque é uma sentença que reconhece a verdade da vítima e o sofrimento dela. Mas, ainda assim, eles disseram que vão ler a sentença com calma, que vão analisar tudo que foi colocado ali, para ver se vão querer apresentar recurso ou não. Então, esse foi o posicionamento do procurador da Esther. Ela ainda não se pronunciou, mas agora a gente vai aguardar. Eu acho que eles devem. Agora é ler de fato a sentença, né? Detalhar o que está ali, pegar coisas que eu acho que eles podem questionar e ver se vale de fato o esforço e atenção de questionar uma sentença, de entrar com um recurso. Mas uma coisa que o Rodrigo falou que é interessante, eu não sei, claro, né, toda a gente está especulando, mas eu não sei se realmente houve uma sentença branda devido ao fato de a mulher ter ido até o banheiro, se isso pesou ou não, porque na sentença eles destrincham muito o fato de que o consentimento deve ser dado a cada ação do ato sexual. E eles detalham, inclusive, isso. Então, se você começou a ficar com uma pessoa e essa pessoa te toca e você dá o consentimento para isso, você precisa dar o consentimento para ela avançar cada vez que ela avança dentro do ato sexual. Então, isso foi destrinchado na sentença. A gente está publicando agora no UOL a íntegra da sentença para quem quiser ver. Mas isso ficou bem firme, assim. Então, me parece que eles colocaram a lei que foi alterada em 2022 em prática. E esse foi o primeiro caso de repercussão em que eles fizeram isso. Bom, então tá dado o recado da Thalita aí, no UOL vai ser publicado a sentença na íntegra, dá para todo mundo dar uma lida lá e ficar bem por dentro dos detalhes, né? E acho que essa é uma questão bem importante, né? Como destrincharam tudo o que aconteceu e foram um monte de depoimentos que aconteceram ao longo desse período para explicar e exemplificar o que aconteceu, o que não aconteceu, onde houve consentimento, onde parou de haver consentimento.
E acho que isso parece ter sido determinante na sentença, como também, Alicia, foi determinante na sentença, como isso está explícito em tudo que a gente já viu sobre a sentença, o fato do pagamento da indenização, que neste caso foi pago pela família do Neymar, ou Neymar, ou quem quer que seja. O que me dá uma sensação de quase que um contra-exemplo dessa história toda, né? Se a gente acaba de falar que é muito simbólico porque um jogador poderoso, famoso, acaba de ser condenado, por outro, também essa questão do Neymar ter pago essa sentença dá uma sensação de como os jogadores estão ali como numa confraria em que entre eles tudo pode, quando você for pego numa coisa dessa, eu vou te ajudar, né? Não importa o que seja, né? Sem dúvida, Tirone. Essa é uma das sensações que traz desesperança, né? Que é um pouco desse pacto, né? Eu tô junto contigo, se acontecer e você por um acaso precisar de ajuda, eu tô aqui, né? Eu sou seu parça, até se você for um estuprador. Então, eu me preocupa bastante também o quanto, quando a gente entra nessa discussão, e a Thalita levantou bem, o quanto essas coisas às vezes são tratadas como atenuantes, né? Ah, mas ela foi para o banheiro com ele e tal. É muito importante a gente olhar para essa sentença, que o UOL agora vai publicar na íntegra, e entender a violência do ato que aconteceu. Independente do fato se ela topou ou não estar com o Dani Alves, se ela topou e não entrar no banheiro, a sentença diz muito claramente que ele a agarrou abruptamente, a atirou no chão, impedindo-a de se mexer, penetrou-a pela vagina, apesar de ela ter dito que não queria. Isso é de uma violência, gente, é de uma brutalidade que precisa ficar claro quando a gente discute esses assuntos. Então, por mais que Neymar, pai, família de Neymar, Neymar em si, acreditassem na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta versão de Daniel Alves, a gente está falando de um caso muito grave, muito brutal, que parece muitas vezes ser tratado com alguma leveza pelo fato de ser um cara famoso que pegou uma mina numa boate, que devia estar querendo ficar com ele porque ele é famoso e ele é rico. Sendo que ela, durante todo esse processo, teve a sua identidade protegida e deixou muito claro que não queria esse dinheiro e, obviamente, ninguém quer ficar famosa por ter sido estuprada. Então, essa sensação de proteção, de rede de apoio, de rede de segurança, de pacto, ela fica clara nesse caso. Quero ver qual vai ser a reação, se é que haverá uma, e declarações do Neymar e seu staff, ou do Neymar pai, sobre a condenação, se eles seguem ao lado do Daniel Alves, haja o que houver, ou se isso vai trazer alguma mudança. Mas, claro, dá essa sensação de que os parças não vão te abandonar nesse cenário, como não abandonaram o Robinho, né? Robinho, condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo, está no Brasil jogando futebol aí na praia com muita gente que a gente conhece, né? Que não se incomodou com o fato de ele ter sido condenado. Então, está muito claro que para uma parte grande da sociedade, e eu sei muito bem disso, a Thalita, todas as jornalistas mulheres que trabalham com isso, quando falam de casos de estupro, veem comentários absurdos nas redes sociais em defesa desses homens, atacando as vítimas, atacando as mulheres. Está claro que uma parte da sociedade vai sempre condenar a mulher. Não importa que haja provas, não importa que ele seja condenado, mas o fato é, a lei não deixou passar, né? O Neymar e seu staff podem passar pano, inclusive transferir aí quantias, né, fortunas em euros para ajudar os seus parças, mas a sociedade não vai passar pano como um todo e a justiça não vai passar pano e as empresas não vão passar pano. Né? Daniel Alves reclamava que perdeu todos os seus contratos publicitários, coitado, e é isso, ele vai pagar pelo que ele fez, vai pagar menos, porque contou aí com a ajuda financeira do Neymar e seu staff, mas vai pagar. Então, não confesso que não me surpreende, sabe aquela figurinha assim, abala, mas não surpreende, que uma figura como o Neymar se coloca ao lado do Daniel Alves, ou a família do Neymar se coloca ao lado do Daniel Alves, mesmo no caso de uma acusação tão grave quanto essa de agressão sexual. Além do Neymar, que é claro que é o caso mais explícito, que é um apoio, inclusive um apoio financeiro que foi determinante para dizer quanto seria a pena, Rodrigo, existe também um outro ponto que é
o absoluto silêncio de qualquer pessoa ligada ao futebol sobre esse caso, né? Vamos lembrar que há 3 anos atrás, em 2018, não sei se eu estou fazendo a conta certa, mas alguns anos atrás, o Daniel Alves foi para a Copa do Mundo, foi convocado, e o então técnico da Copa do Mundo falou que ele transcendia o futebol. E depois aconteceu tudo o que aconteceu, né? E desde então é um silêncio absoluto de todas os entes ligados ao futebol, seja CBF, seja jogador, seja amigo e tal. O que se tem é o Neymar que ajudou ele a pagar essa indenização aí. Digamos que é quase um procedimento padrão, como estava dizendo a Alicia, né? Não foi muito diferente ali no caso do Robinho. Você lembra de alguém falar alguma coisa do Robinho logo depois que ele foi condenado em trânsito em julgado na Itália? Algum amigo que se afastou? A gente vai ver fotos mais discretas, mas de vez em quando aparece um ex-jogador aí com fotos do lado dele, como a gente já viu, como a Alicia mencionou. Então, não parece ser uma preocupação. É inclusive meio estranho que o Daniel Alves precise de dinheiro do Neymar, porque 150 mil euros ele está recebendo até hoje do São Paulo, aí, direito de imagem, inclusive, o que é até, enfim... Quase no mínimo, 500 mil por mês por 4 anos, é o que ele está recebendo. Ou seja, dois pagamentos mensais dele aí do São Paulo pagam isso, inclusive direito de imagem. Quer dizer, o Daniel Alves, olha a situação absurda, condenado por estupro, está recebendo dinheiro de direito de imagem do São Paulo, ainda que atrasado. Mas é esse país que ele está vivendo. No mínimo, o São Paulo poderia, de repente, entrar e falar assim, olha, eu estou pagando direito de imagem aqui para uma pessoa que não tem imagem, não sei se tem algo no contrato do São Paulo, enfim. Estou aqui já especulando, não vou entrar nesse sentido. Mas é o tamanho da bizarrice que vive o mundo do futebol totalmente desconectado da realidade. Esses jogadores recebendo direito de imagem enquanto estão respondendo por estupro. Vou só colocar um ponto aqui que eu tinha falado com a Thalita, a informação que eu li foi no El Confidencial, de que pode ter tido a pena pode ter sido um pouco menor por conta dessa lei, que ao mesmo tempo ajuda a condenação. Foi a informação que eu li aqui e que já aconteceu em outros casos na Espanha. A lei foi feita por conta do estupro coletivo, né, em Pamplona, há bastante tempo, mas que pode ter tido esse efeito lateral ali de alguma redução. Ainda assim, parece muito positiva, porque exatamente você vê pela sentença citada pela Alicia como ela foi decisiva para a condenação dele, né? Essa coisa do consentimento a cada etapa do processo, como falou a Thalita. Exatamente, é um bom ponto esse.